Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso avançado em avaliação. Nós estamos hoje na nossa penúltima aula, né, desse semestre bem recheado de convidados aqui nesse curso. E hoje a gente está com o professor Naércio Menezes Filho, professor do INSPER e da FEA, da USP. E gostaria de agradecer ao professor por ter aceitado, né, esse convite do laboratório, do professor Juarez. O professor Juarez ele não pôde estar conosco hoje presencialmente, então eu vou moderar essa conversa, né, junto com o professor. Eu sou o Marcos Gasparini, sou membro do Laboratório de Avaliação. E, professor, a gente tem feito em torno de 50 minutos, uma hora, né, da sua apresentação, e a gente abre ao final para dúvidas ou comentários dos nossos alunos que queiram participar. E é isso, agradecendo mais uma vez. A palavra é sua. Legal, Max. Eu queria agradecer você, o professor Juarez, pela oportunidade de falar um pouco sobre avaliação. Eu venho trabalhando com avaliação já há bastante tempo. Meu nome é Naércio Menezes Filho, como você falou, né? Eu sou professor do INSPER e também da FEA USP. E eu fiz graduação aqui na USP, mestrado também, doutorado na Universidade de Londres. E só para falar um pouco da trajetória, que eu acho interessante, é que a minha preocupação sempre foi a desigualdade de renda, a pobreza e educação. Então, desde a época da graduação, eu ficava me perguntando, né, por que a renda é tão mal distribuída aqui no Brasil, por que nós temos essa desigualdade extrema e, ao mesmo tempo, tanta gente passando fome até, né? Na época que eu fazia a graduação, isso era bastante comum. E porque e aí eu fui descobrindo que a causa principal era a educação. As pessoas tinham pouco acesso à educação, né? Escolaridade, né? Apenas uma elite cursava o ensino médio, e ainda mais o ensino superior ainda era mais restritivo ainda. E aí eu ficava pensando, como eu posso entender melhor a nossa sociedade, né? Resolver essas questões. Aí eu fiz o mestrado, aqui na USP também, e aí eu resolvi fazer o doutorado, e lá que eu aprendi microeconometria, que é essa área da economia que trabalha com avaliação. E a ideia era ter uma abordagem mais quantitativa do que existia na época aqui no Brasil. Então, por isso, a University College London, onde eu fiz o doutorado, era um centro já bastante desenvolvido de microeconometria. Então, lá eu aprendi técnicas estatísticas avançadas, análises interessantes. E a minha tese eu fiz com um tema lá da Inglaterra mesmo, que era o papel dos sindicatos, a lucratividade das empresas. Mas depois que eu concluí meu doutorado, eu voltei para o Brasil. E aí meu objetivo era usar essas técnicas que eu aprendi lá para analisar os problemas brasileiros, que eu estava tão interessado desde a época da graduação. Então aí eu pude estabelecer relações mais quantitativas, usando estatística, para fazer inferência entre o que determina a desigualdade, a pobreza, que eram minhas preocupações iniciais. E aí, à medida que eu prosseguia nas análises, né, seguindo os passos de outros economistas que vieram antes de mim, que fizeram também um trabalho muito importante nessa área, eu fui entendendo que a principal causa da desigualdade era a educação mesmo, né? E aí fui quantificando qual o papel da educação no diferencial de salários que as pessoas ganham no mercado de trabalho. Por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa que tem ensino superior ganha 3 vezes mais do que uma pessoa que tem ensino médio. No Brasil como um todo, em média, né? Mas se você for nas melhores faculdades, esse número é bem maior. E aí, como só poucas pessoas tinham acesso à educação superior, essas pessoas ganhavam um salário muito grande, e isso fazia, entre outras coisas, com que a desigualdade fosse tão grande aqui no Brasil. E aí eu fui também analisando a evolução educacional no Brasil.
E aí comecei a perceber que, por exemplo, a porcentagem de pessoas com ensino médio era muito pequena até a década de 80, e a partir dos anos 90 começou a aumentar bastante. Então, hoje em dia, um jovem de 22 anos, quase 80% de chances esse jovem tem de terminar o ensino médio. Então, houve um avanço bastante grande. E aí a desigualdade de renda também se reduziu um pouco no Brasil. Só que não é suficiente. Você continua com uma mobilidade muito pequena entre gerações. Então, no Brasil, se você nasce pobre, há uma grande probabilidade de você ser pobre a vida inteira. E se você nasce numa família mais rica, você tem grandes chances de permanecer rico a vida inteira. Então, é uma sociedade muito estratificada, tem pouca mobilidade no Brasil. E a gente vê isso todo dia nas ruas, nos bairros, nas cidades brasileiras. Então, aí eu comecei a entender que o grande papel que tem a qualidade da educação. Então, não basta só que os jovens brasileiros que nascem em famílias mais pobres cheguem até o ensino médio, eles precisam aprender na escola pública. Então, o grande gargalo que a gente tem hoje no Brasil é a qualidade da escola pública. A gente tem alguns exemplos que eu vou falar um pouco mais tarde, de escolas que estão tendo um desempenho muito bom em algumas localidades, mas se a gente for olhar de maneira geral no Brasil como um todo, a gente teve alguns progressos somente no 5º ano de aprendizado. No 5º ano as crianças estão aprendendo mais matemática e língua portuguesa nos testes, exames padronizados, mas no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, o desempenho é muito ruim e no ensino médio não está melhorando ao longo do tempo. Então você tem uma estagnação da qualidade da educação. Então, eu estou falando essas coisas porque tudo para entender a desigualdade, entender a educação, o acesso e a qualidade, você começa a usar instrumentos de avaliação. Porque, por exemplo, como é que a gente sabe que a qualidade da educação está estagnada no ensino médio? Através da avaliação que é aplicada para todos os alunos da escola pública brasileira a cada 2 anos, que é a Prova Brasil. Então, é uma avaliação de aprendizado dos alunos que nos permite, bastante sofisticada, na verdade, porque ela permite comparar o desempenho dos alunos ao longo do tempo e entre as séries. E aí, com a análise desses dados, a gente consegue entender o que está acontecendo com a educação no Brasil, não só em termos de acesso, mas aprendizado. E daí vem toda uma agenda para tentar entender os determinantes da qualidade da educação, né? O que faz alguns alunos terem um desempenho melhor do que outros. E aí que a gente, por exemplo, descobre que os alunos que têm mães mais escolarizadas, a educação da mãe é muito importante para o desempenho do aluno nesses testes. Mais do que, por exemplo, a qualidade da escola. Então, a gente vê que o background familiar é bastante importante. E isso a gente descobre através dessas pesquisas empíricas, né? E aí depois a gente vai ver dentro da escola, mesmo dentro desse papel mais reduzido, em comparação com a escolaridade da mãe, quais são os fatores na escola que melhoram o desempenho do aluno. E aí a gente chega à conclusão que, por exemplo, o número de horas que o menino permanece na escola é um fator muito importante. As escolas que têm mais horas aula, seus alunos têm um desempenho melhor, por exemplo. E aí agora o desafio, então, é conseguir melhorar a qualidade da educação no Brasil como um todo. Para que os jovens consigam, através disso, se inserir no mercado de trabalho, ganhar um salário bom, ou ir para o ensino superior e ganhar um salário ainda maior. E aí você conseguiria diminuir a desigualdade de renda no Brasil e gerar mais mobilidade intergeracional. Então, essa é uma introdução a um quadro mais geral, para falar um pouco da minha história, das minhas preocupações e da importância que tem a análise de dados para resolver questões importantes da sociedade brasileira. Não é uma preocupação só de avaliadores, não é uma preocupação só de economistas, é uma preocupação maior da sociedade brasileira de diminuir a desigualdade e a pobreza. Agora,
mais especificamente, eu queria falar sobre a avaliação de impacto, que é um subconjunto dessa análise mais quantitativa, uma análise, digamos assim, estatística ou econométrica, que é a minha área de especialização. Então, no caso de avaliação de impacto, qual o tipo de abordagem que a gente usa? Eu venho trabalhando como professor, né, pesquisador, eu oriento diversos alunos ao longo de vários anos já, e a tentativa dessa análise quantitativa é você investigar o impacto que uma política pública tem nas pessoas, um impacto efetivo nas pessoas, nas cidades, nas escolas. Então, é tentar isolar e mensurar quantitativamente exatamente qual a magnitude desse impacto. E por que isso é importante? No caso da educação que eu vinha falando, é muito importante você saber qual fator que tem um impacto maior nas notas dos alunos. Como eu falei, o número de horas-aula é um deles, qualidade do engajamento do professor é outro, falta de professor, obviamente, tem um impacto negativo. E aí, cada um dessas variáveis que a gente descobre que tem impacto foi resultado de uma avaliação de impacto propriamente feita aqui. Não só, obviamente, por mim, hoje em dia você tem economistas do mais alto calibre fazendo avaliações de impacto em várias instituições de ensino e pesquisa no Brasil e até no exterior, tem muita gente preocupada com a questão do Brasil. E essas pessoas querem saber exatamente isso. Não só no caso da educação, que eu estou enfatizando, mas, por exemplo, qual o papel do Bolsa Família, o programa Bolsa Família, que é um programa muito importante no Brasil. Como o Bolsa Família, será que o Bolsa Família reduziu a pobreza? Será que o Bolsa Família reduziu a desigualdade? E muita gente fica preocupado com o Bolsa Família pode gerar efeitos adversos. Por exemplo, as famílias têm mais filhos para receber mais dinheiro do programa, ou uma oferta de trabalho, diminuem a oferta de trabalho, o efeito preguiça. Então, a avaliação de impacto ela serve para analisar essas questões de forma objetiva, sem muita ideologia, sem preconceito. Então, nesse caso, por exemplo, do Bolsa Família, que é um programa muito importante na sociedade brasileira, as análises mostram que ele foi efetivo para reduzir a pobreza, que ele não gera efeitos adversos no mercado de trabalho. Então, isso é importante porque garante a continuidade do programa, já que as avaliações isentas mostram que ele tem impactos positivos, de maneira geral. E assim, só para perguntar o seguinte, como posiciona essas avaliações nesse campo de políticas que estão, como você disse, estão impregnados, né, de posições políticas, ideológicas? Como é que a avaliação ela serve para qualificar o discurso público na sua trajetória? Como é que você viu esse desafio, mas sem perder essa objetividade? Porque por mais que a gente se diga isento, tem ali pelo menos uma postura de querer qualificar aquela questão. Logo, temos uma postura que está dada, que é de qualificar, que pode ser interpretada como uma posição política, por exemplo. Estamos aqui para qualificar o discurso na política pública. Como é que você vê essa questão? Como que a sua forma de fazer a avaliação tem lidado com isso, né? Esse dilema da objetividade? Não, eu acho que a formação econométrica e estatística ajuda, porque a gente, na hora de avaliar uma política pública, a gente vai usar as melhores técnicas disponíveis na literatura, né? E tem um debate, e quando você faz a avaliação de impacto de uma política, você vai apresentar em seminários, você vai em encontros de economistas, tudo. Repercute muito os estudos de avaliação de impacto. Isso, e as pessoas vão debater, vão criticar. Não é uma coisa que você vai fazer e pronto, todo mundo vai aceitar. Na verdade, esses artigos são sujeitos a um debate muito forte de outros economistas que conhecem as técnicas. Então, se você tentar colocar uma coisa mais ideológica, uma coisa que não tenha forte embasamento empírico, isso você vai ser criticado pelos seus pares, que podem escrever outros artigos com outras metodologias melhores, porventura, e que vão ter resultados diferentes. E aí vai caber ao leitor escolher. Então, a parte o rigor metodológico é o que garante que a avaliação de impacto
que a gente faz tenha uma certa imparcialidade, na medida em que você está usando as melhores técnicas e os estudos são replicáveis. Então, qualquer um pode ter acesso aos dados e refazer. Então, sempre tem um grau vamos dizer, de arbitrariedade na medida em que você vai escolher qual programa você vai avaliar, né? Já demonstra um certo interesse em saber se o programa funciona ou não. O próprio tema da desigualdade, né? Exato. Elenca isso como prioridade. O Bolsa Família, a qualidade da escola pública. Na verdade, aí você já entra as suas preferências. O que você acha que é o mais importante para ser avaliado. Agora, a partir do momento que você decide isso e você começa a avaliação, aí o rigor metodológico faz com que você siga o caminho que é o mais adequado metodologicamente. E aí não tem muito espaço para a ideologia interferir na avaliação. No meu caso, eu tenho uma abordagem muito clara de que eu não espero um resultado, procuro um resultado. Eu faço a avaliação da melhor forma, com as melhores técnicas disponíveis, e o resultado está aí, é público, eu publico artigos. Então fica bastante clara, né, a metodologia. Então, eu acho que a questão de avaliação é muito importante, está ganhando importância no Brasil. Por quê? Porque não só em educação e Bolsa Família, mas em todas as áreas da sociedade brasileira, você tem centenas de programas e políticas começando todos os anos, né? Nós temos aí 5.500 municípios, nós temos 27 estados, e cada um desses 5.500, cada um desses estados, todo ano, o novo governo começa novas políticas. E, na verdade, grande parte dessas políticas a gente não sabe se elas têm ou não efeito sobre as pessoas. Eu acho que essa é a questão principal. Então, você começa uma política, muitas vezes baseadas nas preferências, né, do governador, do prefeito ou secretários, e no final das contas, você não sabe se a política teve impacto ou não, porque geralmente não há preocupação de fazer uma avaliação de impacto. Então, isso é muito prejudicial para a sociedade brasileira, porque aí chega um novo governo, muda as políticas e não faz avaliação de impacto e a gente não sabe se funcionou ou não. Então, dado que o dinheiro utilizado em políticas públicas são dos cidadãos, né, brasileiros, eu acho que é preciso ter muita responsabilidade para avaliar o impacto dessas políticas e saber não só o impacto efetivo na vida das pessoas, mas a relação custo-benefício, que é uma parte importante também. Quanto custou para implementar o programa? Qual o benefício que ele trouxe em termos monetários para a sociedade? Então, essa é uma segunda parte depois da avaliação de impacto, que também é muito importante, que é o cálculo do retorno econômico. Que a política pode ter um impacto que a gente chama estatisticamente significativo, mas ela custa tanto que não vale a pena, em termos da sociedade, você replicar essa política. Então, pensando na miríade de programas e políticas que a gente tem, começando todos os anos, considerando que esse dinheiro é arrecadado do cidadão através de impostos para gastar nesses programas, eu acho que é uma responsabilidade importantíssima você fazer a avaliação de cada uma dessas políticas, a avaliação de impacto, para saber se elas são efetivas ou não, e qual o retorno que a sociedade tem dessas políticas. Então, por isso que a avaliação é extremamente importante. E durante décadas, a avaliação não teve um papel central, mas agora está ganhando. Agora, em várias áreas e várias áreas de pesquisa, economistas, na área de medicina, na área de psicologia, enfermagem, educação, a avaliação está ganhando uma proeminência muito grande. Não só a avaliação quantitativa de impacto, que é a que eu faço, mas também outros métodos de avaliação são bastante utilizados. Avaliação qualitativa, avaliação, monitoramento das políticas. E eu acredito que não tem um método somente que é o método correto. Eu acho que o ideal é você ter uma combinação de métodos para entender por que um programa funciona. Então, o ideal é você combinar a avaliação quantitativa com a avaliação qualitativa, monitoramento, até para saber por que o programa teve resultado ou não.
Muitas vezes o programa não foi bem implementado, aí quando você vai avaliar o impacto, não tem impacto, mas é porque ele não tinha sido bem implementado. Então, monitoramento ajuda você a responder essas questões. Isso fala muito da importância dos contextos também, né, professor? Um país como o Brasil, que é muito diverso regionalmente, quanto isso afeta a implementação das políticas. Exato, A contextualização é muito importante, né? Tem uma área grande de avaliação no exterior, por exemplo. Muitos professores de universidades americanas avaliam o impacto de políticas na Índia, na África. E aí a gente precisa saber se essas mesmas políticas teriam impacto aqui no Brasil, porque o contexto é muitas vezes muito diferente, né? Então, uma coisa que funciona em outro país pode ser que não funcione aqui. Então, a gente tem que fazer avaliações aqui no Brasil também, para saber. E mais ainda, o Brasil é muito diverso, né, em termos de municípios, e seus estados e regiões. Então, uma coisa que funciona no Sudeste pode não funcionar no Nordeste e vice-versa. Por isso que o contexto é muito importante. E por isso que é importante você fazer avaliações em vários contextos diferentes, para você entender se é um impacto robusto que permanece independente do contexto ou se tem uma heterogeneidade muito grande, dependendo da região, dependendo da educação das pessoas, enfim. Tudo isso é muito importante. Então, eu acho que, nesse sentido, a avaliação, em geral, não só a avaliação de impacto quantitativa, tem ganhado um destaque muito grande e isso já vem tarde, porque a gente poderia já ter um conhecimento muito maior e aprofundado sobre várias políticas públicas que foram sendo implementadas ao longo do tempo aqui no Brasil. E a gente não tem. Então, esse é um aspecto muito importante. Tá? Em termos de como eu avalio, as avaliações que a gente faz sempre tem um grupo de tratamento e um grupo de controle. Então, é na mesma forma que é feito na medicina, né? Na medicina, para avaliar se uma droga funciona, se um remédio funciona, é feito um grupo de tratamento, o controle que recebe a droga, o controle recebe o placebo, e você faz uma avaliação a posteriori. O que a gente tenta fazer na economia é replicar esses estudos na área social. Não é tão simples assim, porque na medicina, ou você toma ou não o remédio placebo, e você tem o princípio ativo do remédio, e você vai ver o resultado. Na área social, por exemplo, não dá para fazer um placebo. Você tem um grupo de tratamento, mas você não pode dar um curso de mentirinha pro grupo de controle, né? O grupo de controle sabe que ele não está recebendo nada, e o grupo de tratamento sabe que está recebendo uma política. Então, isso pode afetar até o comportamento das pessoas durante o programa ou a política. Então, muitas vezes você não tem resultados tão claros como você tem na medicina. Então, esse é um problema da avaliação na área social. Mas, apesar desse problema, a gente tem avançado bastante em termos de avaliação nessa área social. Então, você tem dezenas já, centenas de avaliações em vários níveis, desde os alunos de graduação que fazem trabalhos de cursos fazendo avaliação de impacto, depois alunos de mestrado, dissertações de mestrado que usam avaliação, alunos de doutorado, até pesquisadores, né? Então, se você for no encontro de economia e de econometria, que vai ser em dezembro no Rio de Janeiro, e olhar o programa, vai ter dezenas de avaliações de impacto. Qual seria uma definição de econometria, ao alcance da gente que está se aproximando mais desse processo de avaliação? Econometria, ou métricas, como que a econometria é usar a estatística para assuntos econômicos, basicamente. Então, por exemplo, se você quer saber quanto uma pessoa que tem mais escolaridade ganha mais do que uma pessoa que tem menos escolaridade, e aí você vai ter que usar técnicas estatísticas. É um assunto econômico, vamos dizer assim, porque é o retorno da educação, o retorno econômico da educação, mas você vai estimar usando técnicas econométricas, estatísticas. Então, daí vem o nome econometria. E aí você calcula, e aí você tem que fazer uma regressão, que a gente chama, né? Uma regressão econométrica, que é também uma regressão linear simples, múltipla. E aí economista gosta muito de métodos. Então você tem agora
uma variedade de métodos estatísticos para usar na avaliação, né? Porque muitas vezes você não tem a possibilidade de aleatorizar, como é feito na medicina, né? Você sorteia quem é grupo de tratamento e grupo de controle. Na sociedade, muitas vezes, não é possível fazer isso. Por exemplo, você não pode sortear algumas pessoas para fazer ensino superior e outras para fazer ensino médio, né? Seria injusto com as pessoas falar, não, você só vai fazer ensino médio porque eu preciso saber o diferencial do ensino superior. São muito fortes, né? Então, na verdade, os economistas, isso foi um avanço bastante importante, desenvolveram uma série de métodos quase experimentais. Então, por exemplo, você tem um método de regressão descontínua, que você compara pessoas tratadas, afetadas ou não por uma política, devido a um critério de um ponto de corte. Quem passa o ponto de corte recebe, quem está abaixo não recebe. Então você compara pessoas que estão próximas desse ponto de corte e isso te dá um resultado da política. Isso é bastante interessante. Por exemplo, se você tivesse um vestibular de uma fase só, explicando de maneira intuitiva, né? Se fosse uma fase só, e com 70 pontos você entra na faculdade, abaixo de 70 você não entra. Vamos supor que não tivesse lista de espera, nem várias opções. Então, os economistas desenvolveram as técnicas que vai te permitir comparar só as pessoas que tiraram entre 70 e 75 com pessoas que tiraram só entre 65 e 69. Elas são muito parecidas. Foi um acaso que fez elas tirarem acima do ponto de corte ou abaixo do ponto de corte. Então, é como se fosse uma aleatorização. E aí, se você tiver acesso a esses dados, basta você comparar o salário das pessoas que estavam acima do ponto de corte com as que estavam abaixo do ponto de corte. Mas só usa as pessoas que estavam próximas do ponto de corte, não usa os extremos, que aí são pessoas muito diferentes, né? Então essa é uma criatividade que veio, assim, que te permite chegar próximo do ideal, que é a aleatorização, mas que não precisa fazer uma aleatorização. A próprio critério de admissão das pessoas na política te dá essa oportunidade de fazer essa avaliação de impacto. Esse modelo estaria no quase experimental. Quase experimental. E também tem outros métodos que são variáveis instrumentais, né? Por exemplo, quando você tem alguma coisa que a gente chama que é exógena, que faz algumas pessoas fazerem a política e outras não. Então, também você pode usar esse método de variáveis instrumentais. E aí tem outros métodos que chama propensity score matching, que é usado na biologia, que você pega uma pessoa que recebeu e compara com uma pessoa igualzinha a ela, em todas as dimensões observáveis, mas que não recebeu a política. Então, o que a gente chama aqui no Brasil de emparelhamento, casamento. Então, a gente pega várias pessoas que receberam, e para cada uma que ela recebeu, você acha o vizinho mais próximo dela que não recebeu. E aí você consegue, através desse emparelhamento, saber o resultado da política, por exemplo. Todos esses métodos têm suas vantagens e desvantagens, né? E tem um livro que eu organizei que chama Avaliação Econômica de Projetos Sociais, através da Fundação Itaú Social, que é disponível de graça na internet, que tem todas essas técnicas. Então, aqueles mais interessados nessa análise quantitativa, lá nesse livro em português tem uma descrição de várias técnicas, todas as hipóteses. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que essa é a contribuição um pouco que os economistas deram, principalmente nessa área de quase experimentos, que é uma coisa que, devido à própria necessidade, porque, como eu falei, na ciência social não é tão fácil você fazer aleatorizações em cada caso, né? Tem dilemas éticos, tem dificuldades de operacionalização e tudo isso. Então, essa é uma questão importante. Então, hoje em dia você tem uma variedade de métodos. Se for possível fazer aleatorização, ela é o melhor método, né? Desde que não tenha problemas que a gente chama de atrito, né, desistência das pessoas no meio do programa, ou não comparecimento. Se for tudo como no livro-texto, né, uma aleatorização bem feita, ela te dá um resultado bem simples, cristalino e metodologicamente bem forte. Então ela é a melhor técnica para avaliar o impacto de políticas, mas na grande maioria dos casos, na área de ciências sociais, você não consegue fazê-lo. Por isso que surgiram todos esses outros métodos, né?
Então, hoje em dia, a metodologia de avaliação de impacto está bem sofisticada. E realmente, para entender essas técnicas, você tem que fazer alguns cursos mais avançados na área de econometria ou na área de avaliação propriamente dita. Hoje em dia você tem cursos de avaliação, né, de políticas públicas em várias universidades. A própria Fundação Itaú Social oferece vários cursos. Então você tem acesso. E é uma questão que não só o trabalho acadêmico usa, mas os gestores, né? Então é uma coisa que vem crescendo bastante. Eu sou gestor de uma entidade do terceiro setor, uma entidade grande, então que atende bastante gente. Eu recebo financiamento de algum filantropo, doador, e cada vez mais essa pessoa que está doando dinheiro, ela quer uma avaliação de impacto, ela quer saber se aquele dinheiro está sendo efetivo para mudar a vida das pessoas. Então a gente percebe já há bastante tempo, na Fundação Itaú Social, por exemplo, um interesse muito grande dos gestores de programas sociais pela avaliação de impacto. Por causa disso, porque hoje em dia não é mais suficiente você mostrar fotos de pessoas, de depoimentos. São interessantes também, né, para dar uma certa experiência de vida, né, mas eles têm que ser acoplados a uma avaliação de impacto, para que aí você mostre de maneira metodologicamente rigorosa se o programa teve ou não impacto. E para isso você tem que ter o grupo de tratamento, o grupo de controle e assim por diante. Mas esse impacto já é associado à noção de custo e efetividade? Ou isso seria uma dimensão do impacto? Isso. Como é que você tem feito, professor, a definição dos focos, das dimensões de uma avaliação? Então, geralmente a gente fala que a avaliação tem duas partes. A primeira é essa avaliação de impacto. Então, a gente quer mensurar, esse programa teve efeito, por exemplo, é um programa educacional, um programa de gestão que você fez nas escolas da sua cidade. Esse programa efetivamente melhorou o aprendizado dos alunos? Essa é uma primeira questão. Então, a gente tem que usar todas essas técnicas estatísticas para dizer se teve ou não, se melhorou ou não. Porque se não melhorou a nota dos alunos, então não adiantou nada. Nem adianta fazer análise custo-benefício, porque o dinheiro não respondeu ao principal objetivo. Exatamente. Agora, supondo que tenha tido impacto, aí você faz análise custo-benefício, o retorno econômico. Você vai comparar quanto se gastou para fazer essa política, né? Quais foram os custos, não só os custos contratuais, mas os custos de oportunidade, porque muitos desses cursos usam salas doadas, mas que teriam um custo, né, se fossem utilizadas de outra forma. E a parte interessante é que você tem que transformar esse benefício em valores monetários, para você poder comparar, porque tudo tem que estar em reais. O custo está em reais, é mais fácil, mas e o benefício? Então, por exemplo, na área educacional, como é que você transforma notas de matemática em reais? Então essa é uma parte interessante também das políticas públicas. E o que a gente faz, geralmente, é saber usar a econometria para tentar entender, por exemplo, um jovem que tem 10% a mais de desempenho na nota de matemática no ensino médio, quanto ele ganha mais no mercado de trabalho depois. Então, por exemplo, eu tenho um artigo que mostra que 10% a mais de nota de matemática no terceiro ano aumenta o salário em 3% quando ele entra no mercado de trabalho. Então, você tem que fazer toda a cadeia, né? Você tem uma política que vai custar R$1.000 e vai atender, sei lá, 100 alunos. Aí você calcula isso já englobando todos os custos, né? Aí você vê o custo total da política e supondo que ela aumente, que ela aumentou as notas em R$100 por aluno, em 100 pontos, vamos botar assim, 10% as notas, a gente vê que ela vai aumentar o salário em 3%. Então a gente pega um salário médio que a pessoa ganharia sem o programa, coloca 3%, multiplica pelo número de pessoas que foram impactadas e compara com o custo do programa. E aí você faz essa análise de custo-benefício. E você pode calcular a taxa interna de retorno, que é qual a taxa que igualaria o valor presente dos benefícios e dos custos do programa.
Então é interessante que aí você já entra na área financeira, que a taxa interna de retorno geralmente é usada na área financeira, né? E na área para calcular o retorno de investimentos, por exemplo. Mas a área social também se utiliza disso, porque é um investimento que você está fazendo também, da mesma forma, o dinheiro que está aplicado, só que em vez de máquinas e equipamentos, você está investindo em pessoas, em escolas. Então a gente usa também essa analogia para calcular a taxa de retorno. Então são duas partes, tem a avaliação de impacto e o cálculo do retorno econômico, que é a segunda parte, né? E ambas são muito importantes, porque a sociedade precisa escolher quais projetos ela vai investir. Então, supondo que você tenha um governador que vai assumir agora, qual seria o mundo ideal? Que ele tivesse assessores em várias áreas, na área de mercado de trabalho, na área de educação, na área de saúde, desenvolvimento social, que tivessem já um catálogo de avaliações de impacto de políticas com a taxa de retorno de cada uma delas. Aí o gestor falaria, olha, eu quero, a minha preocupação central dos meus eleitores, né, que me elegeram, é melhorar a educação, a qualidade da educação. É isso que eles estão demandando. Aí os gestores, né, falariam, olha, tem essa política aqui que impacta as notas em tanto, e dá um retorno de tanto. Tem essa outra política aqui que dá um impacto maior, mas custa muito. E tem essa outra. Então, de posse dessas informações, o governador podia escolher efetivamente qual a política que tem maior retorno para a sociedade, né? Dado que ele quer aquela política. Então, isso seria um mundo ideal, né? Que a gente está muito longe, nem os países desenvolvidos têm tanta sofisticação assim, mas... Tomada de decisão baseada em evidências da avaliação. Exato. Esse é o mundo ideal, em que não implica que tudo tem que ser automatizado, que um robô vai ser o político, né? Porque o político, como eu falei, ele tem que escolher as prioridades. Isso é a cabo dele e dos seus eleitores, né? Agora, dado que você quer atingir um objetivo, existem diferentes maneiras de você atingir, diferentes políticas públicas. E aí que entra a avaliação para informar o gestor qual o retorno de cada uma delas. Tem um site importante que é do MIT, né? Da Universidade Americana, chama JPAL, J-P-A-L. E eles são economistas muito importantes e sérios do MIT, que eles trabalham com avaliação de políticas públicas no mundo inteiro. Então, se você entrar lá, vai ter um catálogo de avaliações feitas em vários países do mundo, com o impacto dessas políticas, a taxa de retorno, qual foi o método utilizado, qual a área. Então, você escolhe lá, por exemplo, educação, países em desenvolvimento. Aí ele vai te dar uma lista de avaliações que foram feitas, entendeu? Então, é uma tentativa nesse sentido. No Brasil, a gente não tem uma riqueza tão grande ainda de avaliações, mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção. E aí a gente vai poder tomar decisões mais acertadas, né? Então, a avaliação é importantíssima, né? Você pensando em tudo que a gente vive no Brasil, né? Tantos problemas que a gente enfrenta hoje em dia em várias áreas, né? Então, o desenho de políticas públicas baseado em evidências é essencial para a gente tomar decisões acertadas dos nossos gestores, né? Para diminuir um pouco os problemas que a gente enfrenta em todas as áreas, praticamente. Por isso que ela tem ganhado bastante destaque, né? E não só, como eu falei, entre os economistas, mas em várias outras áreas, né? Como vocês mesmos sabem, né? A gente vai em entidades do terceiro setor, elas estão muito preocupadas, o GIF, né? Que é uma associação de entidades do terceiro setor, o tópico de avaliação sempre aparece. E isso é muito bom, né? Eu espero que isso continue avançando em várias áreas para a gente ter uma decisão melhor em termos de política pública. E a última parte que eu queria falar é o aprendizado, né? O que eu aprendi em termos de políticas públicas, de avaliação, né? E eu acho que um dos principais aprendizados é que é muito difícil fazer uma avaliação correta, digamos assim, porque envolve muitos aspectos. Não só, por exemplo, você tem uma política nova, né? Você tem que planejar desde o início a avaliação quando você implementa a política, isso facilita muito a avaliação depois.
Você tem muitos problemas de implementação da política que você tem que acompanhar e detectar, e, se possível, mudar para ganhar mais efetividade. E aí você tem vários problemas durante a implementação. E depois, na hora de terminar a avaliação, muitas vezes na hora de divulgar os resultados, também é uma outra parte que muitas vezes as pessoas não gostam tanto dos resultados, e aí não querem avaliar, outros querem. Então, essa também é uma questão complicada. E você tem que ter uma abordagem mais humilde, eu acho, assim, de entender, conversar com os gestores, com quem implementou. Algumas vezes o avaliador chega com muita arrogância, né, falando, não, cadê o programa, eu vou usar as técnicas e vou avaliar, e depois eu te digo o resultado. E eu aprendi que, na verdade, você tem que entender melhor o programa e conversar com os gestores, que são pessoas que conhecem detalhes que muitas vezes o avaliador não vai conhecer, né? Então, eu acho que é descer um pouco do pedestal, entrar um pouco nos detalhes da política ou do programa e como ele foi implementado, muitas vezes ajuda muito a você desenhar a melhor técnica de avaliação e entender os resultados no final das contas, né? Que eu acho que também é importante combinar metodologias, como eu falei antes, né? Metodologias mais quant, metodologia mais quali, e isso é outro aprendizado que eu tive, né, ao longo desses anos todos trabalhando com política. Mas sempre levando em conta que o que deve prevalecer é o rigor metodológico, né? Porque senão você abre espaço para aventuras, vamos dizer assim, né? Então, é importante você entender a política, conversar com os gestores, mas sempre ser o mais imparcial possível e obedecendo o rigor metodológico. Isso vai te permitir, como eu falei, você ter segurança com relação aos resultados, e você falar, né, e apresentar em seminários e receber críticas. Então, isso sempre foi a minha norte central, né? Esse rigor metodológico. Muitas vezes você não consegue que seja a melhor técnica disponível, a aleatorização, mas aí você vai para uma técnica quase experimental, outra técnica que também pode te dar resultados importantes. Você tem que deixar claro quais são as limitações, né? Também isso é importante, né? Porque nenhuma técnica é perfeita, né? Sempre tem limitações. Então você pode e deve, né, deixar claro também as hipóteses que você precisa para alcançar esse resultado, e quais são as limitações, tudo, que aí outras pessoas podem no futuro replicar, e talvez com dados melhores, outras avaliações, achar até um resultado diferente. Que faz parte, né? Você às vezes acha um resultado, outra pessoa vai avaliar a mesma política em outro local, ou no mesmo local em outro período, ou com outro público, e acha resultados diferentes. Isso é normal e é assim que progride, né, o nosso conhecimento. Acho que isso é uma coisa bastante importante, um aprendizado que a gente tem com a avaliação. Então, eu acredito que, caminhando para a conclusão, né, que a avaliação chegou para ficar. Que hoje em dia as pessoas mais informadas, que estão desenhando políticas públicas nas prefeituras, nos estados e no governo federal, sabem da importância que tem a avaliação de impacto, para você saber efetivamente qual o resultado da política e o cálculo do retorno-benefício, e depois do custo-benefício, e depois você aprimorar a política, né? Muitas vezes a política não está tendo resultado por uma deficiência de monitoramento, você pode detectar no monitoramento e assim por diante. E é claro que isso não é universal ainda. Você tem municípios muito pequenos que não têm muita capacidade gerencial para fazer uma avaliação de impacto. Então é normal que isso comece nos municípios maiores, nos governos estaduais, no governo federal. E aí, a partir do momento que isso se dissemine, que as pessoas vejam a importância de avaliar, aí a esperança é que isso vá disseminando até para os municípios menores e que todos, eventualmente, consigam fazer avaliações de impacto, né, porque o Brasil precisa, né, além das dificuldades metodológicas, tem se dito em alguns grupos, né, de reflexão sobre avaliação de impacto, que os custos são altos também. Como é que você tem visto isso na sua experiência? Alternativas? Ou como que a gente consegue
lidar com a avaliação de impacto, com austeridade? Então, geralmente uma avaliação bem feita custa relativamente caro, né? Então, por isso que eu acho que o programa tem que ser uma certa escala. Quer dizer, o custo do programa tem que ser significativo, porque aí o custo da avaliação como porcentagem do custo do programa não é tão alto assim. Então, a gente não indica, por exemplo, a avaliação de impacto rigorosa para programas que tenham como público-alvo 20, 30 pessoas, assim, porque não realmente você vai estar usando o canhão para matar uma formiga, né? Aí você pode usar o bom senso e monitoramento e acompanhar as pessoas e ver se elas estão melhorando. Mas essa questão, eu acho que não tem muito como escapar, porque se você for fazer uma avaliação bem feita, com pesquisa de campo, ou seguindo os entrevistados e com grupo de controle, o custo vai ser um pouco mais alto. E aí, por isso que ele é indicado para programas com uma escala maior. Mas uma alternativa que a gente vem usando é você usar dados secundários, né? Então, o que a gente chama de dados secundários, você faz o download no site do INEP, por exemplo, do Ministério da Educação, você baixa todas as notas dos alunos brasileiros, né, nas provas de matemática e português. Então, por exemplo, se você tem um município que, sei lá, 50 escolas receberam a política e 50 não receberam, você consegue fazer uma análise com indicadores secundários, baixando as notas dos alunos dessas escolas e comparando, e aí baseando uma série de bases de dados. Então, o Brasil conseguiu nos últimos anos construir uma série de bases de dados que são fantásticas, né? Não só na área de educação, na área de desenvolvimento social, o DataSUS na área de saúde. Você tem indicadores de mortalidade infantil, nascidos vivos, informações que você acompanha depois. Os economistas estão usando essas bases de dados direto, né? Tem já informação por internação, você tem por consulta já, está tudo disponível, né? Então você consegue fazer uma análise que talvez não custe tanto, né? Você precisa ter um economista que entenda de base de dados, um aluno de graduação, um estagiário que tenha feito econometria, e aí ele vai saber baixar essas bases de dados que eles estão fazendo os programas. Não, mas estagiário não, né? Você pega um estagiário de graduação, 4º ano, ele já aprendeu as técnicas, tudo, geralmente já há disciplinas de avaliação na graduação, e aí ele baixa a base de dados e faz as análises mais básicas. Ele não vai fazer uma análise sofisticada, né? Aí realmente vai custar mais caro. Mas alunos de mestrado, está se popularizando muito as técnicas de avaliação. Então, hoje você consegue ter profissionais que não vão cobrar tanto para fazer uma boa avaliação de impacto, né? E basicamente, obviamente, você tem que ter um bom senso de verificar a real necessidade de fazer uma avaliação, né? Depende muito da escala. Agora, se é uma política pública num município, num estado, aí eu acho que é obrigação do gestor, até para prestar contas para a sociedade, né, do dinheiro que está sendo gasto. Então, nesse caso, eu acho que é imprescindível você fazer a avaliação e você vai ter que arcar com os custos no seu orçamento. Mas esses custos têm um retorno bom, os custos da avaliação, porque você vai, muitas vezes, economizar dinheiro que você estaria gastando por uma política que não funciona, né? Então, acho que isso que é bastante importante. De maneira ótima, exatamente. Tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês e aí estou à disposição se tiver alguma pergunta para responder. A gente agradece, professor. Se tiver alguma pergunta, né, dos alunos que estão seguindo, aproveitar um pouco aqui. Tem uma pergunta do professor Jair, a gente cumprimenta, né, pela participação na disciplina, ele está acompanhando a gente pelo computador, e lamento também não estar presente hoje, por uma questão de força maior. E ele tem uma pergunta, né, para aproveitar um pouco mais a sua trajetória, que é o seguinte, sobre os modos como você articula as estratégias quanti e quali. Se você poderia dar exemplos, né, a partir da sua experiência, acho que essa coisa dos métodos mistos que tem bombado aí em alguns campos, dar alguns exemplos da sua experiência prática para articular essas quanti e quali? Sim, claro. Muitas vezes a gente faz avaliações de impacto
por exemplo, de políticas que a gente achava que ia ter um impacto, que estão bem desenhadas, mas efetivamente não tem. Então, a análise de impacto muitas vezes mostra um resultado bem menor do que o esperado, né, pelos gestores. E aí eu acho que entra uma análise qualitativa para entender por que isso aconteceu. Então, muitas vezes você pode fazer uma pesquisa com os beneficiários, você pode fazer um grupo focal, e aí tem várias técnicas já do lado mais quali que te permitem entender melhor por que uma política que muitas vezes era bem desenhada e você esperaria que tivesse resultados muito grandes, efetivamente acaba não tendo o desempenho esperado. Então, algumas vezes eu usei a parte quali para complementar, me ajudar a interpretar os resultados obtidos pela análise quant. Então, acho que isso é bastante importante. Muitas vezes a análise quant não te dá todas as respostas que você esperava. Nesse sentido, você diria que você tem um foco prioritário do estudo, a abordagem geral seria a quant, e o qual entraria como um complemento a essa. Isso. É mais ou menos essa relação. Isso, exatamente. Eu acredito que essa é uma abordagem adequada. Você desenha uma avaliação quantitativa, até pelo rigor metodológico, eu acho, né? Te dar uma resposta em termos de impacto mais precisa e te permitir analisar o custo-benefício. Mas eu acho que é importante você complementar essa análise com outras, para ter até uma visão mais geral do programa, né? Entender diferentes aspectos e facetas do programa que muitas vezes só a avaliação quant não vai te permitir responder, né? Por isso que eu acho que é importante combinar. Algum estudo que você aprendeu, professor, que você estiver usar essa abordagem vista? Você recorda esses estudos do Bolsa Família? Tem o seu também sobre o acesso à universidade de alunos cotistas, né? Isso. Tem algum desses que você usar essa? Não, eu acho que mais na avaliação de gestores mesmo, assim, de programas mais específicos do terceiro setor que a gente usou, mas essas análises, por exemplo, dos cotistas, a gente usa só avaliação de impacto mesmo. A grande maioria das avaliações que eu faço são só avaliações quant. Mais uma pergunta, professor, que é o seguinte: como que você vê o uso da avaliação de maneira importante na atualidade, mas que muitas vezes corre o risco de ocupar um espaço que a rigor seria da gestão? Então, um pouquinho dessa relação entre gestão, né, a gestão das políticas e a avaliação na atualidade, que acaba tendo uma certa discussão de como que a avaliação pode estar tomando o lugar da gestão, do planejamento. Não, eu acho que a avaliação complementa a gestão, né? Então, você tem um bom gestor, ele não pode prescindir da avaliação. Então, eu acho que mas é só um aspecto, né? Como eu falei, o gestor tem 1000 outras preocupações além da avaliação, né? Você tem que ter preocupação com o orçamento, com a implementação do programa, com a operacionalização, com toda a gestão de recursos humanos e operacional. Então, são preocupações bem maiores do que a avaliação. A avaliação é um aspecto específico, né? Quando você implementou a política, decidiu qual a política, decidiu implementá-la, conseguiu implementar, e aí você quer saber os resultados. Então, acho que ela serve como para ajudar o gestor, não para tomar o poder. Mas você não vê, então, essa questão como algo que presente assim, nas suas experiências de avaliação, como a avaliação ocupando uma certa expectativa que, na verdade, seria a gestão, ou quando você falou no começo, né? Que muitas vezes uma das dificuldades da avaliação é você não ter planejado anteriormente que faria uma avaliação de uma intervenção. E aí, de repente, esse lugar que seria do planejamento estratégico, né, de um desenho de gestão a longo prazo, a avaliação acaba, em alguns, ou pode, em alguns casos, assumir ali um papel que seria o da avaliação, né? Porque tem essas diferenças entre planejar e avaliar, esse ciclo, né, que a gente costuma fazer. Na sua experiência, isso já apareceu, professor? Olha, não. A avaliação, sempre as pessoas, os planejadores, né, os gestores,
eles acham interessante, né, a avaliação. Na medida em que você faz um programa, uma política, parece bastante óbvio que você deve querer saber qual é o resultado da política, né? Qual é o impacto. Então, uma outra coisa é se você vai gostar ou não do impacto, e se você vai querer que seja divulgado ou não, mas eu acho que fazer a avaliação é de interesse do gestor, né? Então eu não vejo uma diferença muito grande, nem uma incompatibilidade. Eu acho que é muito complementar, né? O gestor, o planejamento e a avaliação do impacto. Aqueles casos onde ao fazer uma avaliação, os gestores percebem que a estratégia não estava clara, ou o caminho para se alcançar, uma imagem, né, de impacto. Isso. Esse é um dilema realmente, né? Muitas vezes o gestor não quer dar o braço a torcer, ou ele tem outros critérios ou outros objetivos, né, que não maximizar o impacto. Aí pode aparecer um conflito mesmo, né? Mas aí eu acho que o bom gestor é aquele que vai usar a avaliação para aprender sobre o programa e sobre a política. E a avaliação não é aquela coisa sim ou não, funciona ou não. Na verdade, a avaliação te dá várias respostas. E pode ser muito útil para ajudar a reformular o programa. Bem, ótimo, então. Que são as perguntas, né, a princípio, normalmente não tem mais pergunta. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor. Legal. Pela ótima conversa. Eu acho que os alunos vão poder ter acesso a uma série de questões da avaliação de impacto, do seu trabalho, né? Vão poder ler os seus trabalhos agora já, conhecendo o autor, que é muito legal. E obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Avaliação. E falo para os alunos também, aproveito para eles aproveitarem esses últimos dias do curso, né? Se prepararem para a próxima aula, no dia 13, também, e participar lá do Moodle, do nosso ambiente virtual. Estamos lá os tutores, Wagner, Diana, Igor, Patrícia e Elis, estão à disposição. E é isso, pessoal. Boa tarde para vocês. Até a próxima aula do dia 13. Legal, viu? Parabéns pela iniciativa. Tchau.